Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber do Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Amém, meus irmãos? Boa noite. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2. Deixa abertinho aí. Eclesiastes. Nós estamos, para você que nos visita pela primeira vez, estamos debruçando nos estudos do livro de Eclesiastes. Já há algumas semanas, alguns meses, estamos mergulhando de maneira profunda, de maneira intencional, nesse livro da Bíblia, Eclesiastes, no qual o Senhor tem nos direcionado de maneira maravilhosa a refletir em um dos livros mais práticos da Bíblia. Eclesiastes, deixa abertinho porque nós vamos passar versículo por versículo, daqui a pouco a gente vai entrar na leitura deste livro. Eclesiastes é um livro escrito há mais de 2000 anos, porém quando você vai ler, quando você vai estudar, quando você vai se debruçar de uma maneira intencional, você vai perceber o quanto ele se aplica no nosso dia a dia. O quanto, assim como toda a Bíblia, ela é prática, ela é viva. Eu não vejo sentido em nenhuma teoria, muito menos no Evangelho, a partir do momento que aquilo que é recebido não se torna prático. Porque você vai ver que tudo na sua vida que você sabe, mas não pratica, nada acontece. Se você sabe uma receita de uma maravilhosa refeição, porém se você não vai e executa de forma prática, você não come daquela deliciosa refeição. Se você tem um objetivo profissional, físico, de ensino, de estudo, qualquer objetivo, qualquer desejo que você tem na sua vida, se você souber o caminho, mas se você não entrar de maneira prática, você não colhe o benefício e o resultado. E o Evangelho, ele é transformador apenas a partir do qual nos tornamos praticantes. Como Tiago nos diz, não seja apenas ouvinte, mas sim praticante da palavra, da verdade, da palavra, da presença de Deus, que sim, é transformador. Eu tenho plena convicção que todos nós saímos dos nossos lares, saímos das nossas casas e pelo menos o mínimo de expectativa sobre aquilo que Deus pode e tem para nós, nós criamos. Ou se nem isso nós fizemos, glória a Deus pelo simples fato de estarmos aqui, pois essa é a oportunidade. Porque às vezes a gente vem ou por alguém, ou a gente talvez nem sabe por quê, é um rito, é o único programa do domingo, sei lá, eu vou talvez porque fulano está forçando, está querendo e tal, mas glória a Deus por isso, porque estarmos aqui é uma oportunidade de recebermos uma porção da palavra de Deus, que ao colocarmos em prática, podemos sim ser transformados, podemos sim ter rotas nas nossas vidas sendo corrigidas, podemos sim nos converter, porque o significado da palavra converter nada mais é que mudar de rota. Então a oportunidade de conversão, ela é maravilhosa, porque talvez podemos estar caminhando de uma forma incorreta, no qual a palavra de Deus, que é a luz, nos mostra e nos dá a oportunidade de correção de rota. E Eclesiastes fala muito sobre isso. Nós vamos ler dos versículos 17 aos versículos 26, nós vamos junto fechar esse capítulo. Mas antes de ler, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Vamos fazer uma oração específica referente à palavra de Deus, para que o Senhor possa nos alimentar. Deus, nós estamos aqui, a Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra, ela é transformadora. A Tua presença, Deus, ela é soberana. A Tua presença,
ela é salvadora. A tua presença, ela é maravilhosa e a tua palavra, ela é eficaz. E por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor nessa noite, encontre o nosso coração, encontre a nossa mente, encontre, Senhor, de uma forma a sermos tocados pelo Senhor. Por isso te pedimos que toda distração da nossa mente, dos nossos sentimentos, dos aparelhos de tecnologia, ó Deus, toda distração talvez do irmão que está ao meu lado, em uma conversa paralela, em um conteúdo no qual não está agregando o agir do Senhor, a ação da Tua palavra, a oportunidade, a porção que o Senhor tem para nós, que caia, Senhor, por terra nessa hora, que nós, Deus, não percamos a oportunidade por nada de aprender do Senhor, e de sermos tocados pela verdade da palavra do Senhor, em nome de Jesus. O livro de Eclesiastes, ele é prático porque ele fala da futilidade do mundo caído. A gente vem refletindo desde o primeiro capítulo, e o pregador Salomão vem expondo para nós questões extremamente atuais e práticas, como ele é honesto sobre a insatisfação no prazer mundano. O livro de Eclesiastes, através do pregador, ele fala sobre a injustiça do governo. O livro de Eclesiastes, através do pregador, ele fala sobre o tédio. Esse livro e esse homem de Deus, ele nos fala sobre a dureza do trabalho. E ele fala sobre perda de tempo com atividades sem propósito e sem sentido. É ou não é extremamente prático? É um convite, ao mesmo tempo um conflito e uma oportunidade para nós. Nós vamos ver um pouco sobre isso, a gente já tem visto. E eu queria fazer um paralelo sobre a atualidade e as colocações deste livro, que nós ressaltamos aqui. Existe um jovem que se chama Josiah Quinn. Ele tem 22 anos e ele é americano. E ele está estouradíssimo nos Estados Unidos, com algumas canções cristãs. Ele está alcançando muitos prêmios, ele está alcançando alguns reconhecimentos, a música dele está chegando na rádio, e está havendo um movimento muito legal. E uma das músicas dele, eu vou ler para a gente um trecho da música que está estourada nesse momento. Ela diz assim: tenho lutado para encontrar um pouco de paz. É o problema do nosso país e da nossa geração. Nós vivemos ocupados e nunca temos tempo para nada. Será que estamos mesmo ocupados ou é só uma desculpa? Tem poeiras em nossas Bíblias, mas iPhones novinhos. Não é à toa que estamos nos sentindo assim. Nós andamos de olhos fechados, cegos guiando cegos. Eu cansei desses ídolos e de Bíblias empoeiradas. Uma canção de 2025 de um jovem de 22 anos. O nome dessa canção é Bíblias Empoeiradas. O cansaço de um jovem de 2025, através de uma canção, indo direto à manifestação de um homem, há quase 3.000 anos atrás, escrevendo de coisas reais e práticas, debaixo do sol, aos olhos terreno, aos olhos do homem e da mulher que caminha com atividades diárias, com atividades rotineiras. Então eu quero iniciar a leitura, e o título dessa mensagem, está no esquema aí, pessoal? O título da mensagem de hoje é A Busca Constante pela Plenitude.
Salomão, durante todo o livro de Eclesiastes, já mostrou para nós uma busca inquieta, constante, incessante sobre plenitude. Quando a gente vai estudar ou saber de maneira literal o significado da palavra plenitude, é aquilo que é pleno. Plenitude é o estado de totalidade ou completude. É a condição de estar completo. É a condição de estar inteiro, realizado, sem falta de nada. Quem aqui deseja ser completo? Amém? Quem aqui deseja ser pleno? Quem aqui deseja ser realizado e não sentir falta de nada? Essa é uma sede, essa é uma busca constante, não só do pregador, não só exposta no livro de Eclesiastes, não só de Salomão, como minha e como sua também. Em tudo o que você faz, muito provavelmente você faz para se tornar uma pessoa completa, uma família completa, um profissional completo, um homem completo, uma mulher completa, uma mulher e um homem que, se possível, não sinta falta de nada. E esse homem começou a mostrar para nós que nada tem sentido a partir da experiência de vida dele. Desde o primeiro versículo do capítulo 1 até agora. Hoje nós vamos falar de um tema específico. Vamos ler junto Eclesiastes 2:17. Está aberto aí? Nós vamos dos 17 ao 26, mas a gente vai picar eles, viu pessoal? A gente vai lendo pedacinho por pedacinho até a gente concluir. Amém? Vamos organizando esse raciocínio. Aqui diz assim, Eclesiastes 2:17. Por isso eu perdi o gosto pela vida. Algumas versões vão dizer, por isso eu desprezei a vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Nós já falamos aqui, durante todas essas mensagens passadas, e sabemos que o homem que fala, o pregador Salomão, ele é considerado pela Bíblia o homem mais sábio do mundo. Ele é considerado pela Bíblia o rei mais bem-sucedido. Ele é o empreendedor mais bem-sucedido citado pela Bíblia. Ele é o cara mais sábio, ele é o cara mais inteligente, ele é o cara que construiu as maiores riquezas, fortunas, não apenas monetárias, como influência em situações de construção civil, em governo. Esse cara, ele era artista, esse cara, ele era professor, esse cara, ele mostrou através da Bíblia que tudo no qual, debaixo do sol, era possível ter acesso, ninguém, segundo a Bíblia, teve como ele teve. Ou seja, a palavra de Deus está trazendo para a gente de forma prática que alguém que busca incessavelmente pela plenitude, algo que também existe em nós, porém jamais iremos alcançar, independente de qual é a nossa busca, a intensidade no qual ele alcançou. Seja ela profissional, seja ela ministerial, seja ela intelectual, seja ela em relacionamento, seja ela em fama, não. Na Bíblia, e nem no nosso meio, ninguém alcançou tudo como busca, como Salomão, o pregador, alcançou. Só que agora a gente está vendo um cara que perdeu o gosto pela vida. A gente está vendo um cara que está falando para a gente assim, desde o capítulo 1 até aqui, nada tem sentido. O cara que diz, a natureza não faz sentido. Ele falou do sol, do vento, do rio, do mar. Ele diz que o legado que construímos não faz sentido, porque morreremos e ninguém se lembrará de nós. Esse cara está tão desgostoso da vida que ele fala, a sabedoria ela é um fardo, ela não faz nenhum sentido. O intelecto não faz sentido. Esse cara está tão cansado da vida, está tão desprezando, está tão desgostoso da vida, que ele diz, a fama
e os prazeres do mundo não faz nenhum sentido. Esse cara decidiu viver de forma intensa o hedonismo. O hedonismo é uma forma de viver que tem como regra o seguinte, Rodrigão: o prazer, independente de qual e de qual intensidade for, é a razão da alegria do ser humano. Então ele falou assim: eu vou mergulhar nisso. Porque ele veio escalonando a busca dele na realização plena. Ele veio criando uma cadeia de busca na qual ele não encontrava. Então toda a intensidade dele, e um cara que tinha acesso a tudo, ele falou assim: eu não vou medir, eu vou buscar de forma incansável e muito determinada o prazer. E nós estamos vendo a conclusão na qual ele chega. Ele teve todos os bens materiais, ele decidiu através da bebida, depois ele decidiu através dos relacionamentos com o sexo oposto e decidiu ter um harém com 700 mulheres, depois mais 300, que se formaram 1000. Ele decidiu trazer todos os banquetes e refeições que havia no templo, e naquela época um dos maiores motivos de luxo e de riqueza era música. Então ele pegou toda a música, ele construiu tudo isso que a gente nós não estamos imaginando, a Bíblia relata. Quando a rainha de Sabá chegou diante de Salomão, ela falou assim: olha, eu estou ouvindo a seu respeito há muitos anos. E todas as nações falaram comigo, e ao chegar aqui e ver, aí ela começa a citar tudo que ela estava vendo, ela fala assim: não é absolutamente nada daquilo que eles falaram, é muito mais. Não é possível imaginar. E esse cara está falando para a gente assim: eu estou desprazeroso da vida. Eu estou desacreditado da vida. Eu estou desanimado com a caminhada com Deus. Eu estou desanimado com o meu trabalho. Eu quero desistir do meu casamento. Eu quero desistir de tudo, porque é cansaço, é fadiga, é correr atrás do vento, é vaidade, é inalcançável. Imagina o que é correr atrás do vento, imagina uma fumaça, ele está falando isso. É querer segurar uma fumaça. Este homem está dizendo isso para nós de uma maneira muito clara: eu perdi o gosto pela vida. Então, meu irmão, eu não sei, e minha irmã, eu não sei qual é a realidade do seu coração. Quais são os seus sentimentos, quais são as fases da sua vida, na sua caminhada com Deus, nos seus relacionamentos interpessoal, na sua caminhada cristã, na sua caminhada profissional. Eu não sei. Eu não sei, talvez encontraremos em algum dos cenários ou algumas passagens dessa Bíblia algo similar ao que estamos vivendo ou não. Mas o ensinamento que temos aqui é de que muitas coisas na qual nós, há muito tempo, ou até mesmo de forma cultural, associamos uma alegria verdadeira. A palavra de Deus está desconstruindo isso agora. Como assim? Então o que é? E a palavra de Deus, ela é tão forte, porque talvez isso aqui bastava. Só que o assunto de hoje, eu quero ler com vocês o versículo 18, só um pedaço dele, porque no 17 a gente já viu que ele está desgostoso de tudo, ele já não quer saber mais da vida. Só que ele vai voltar a falar de um assunto no qual ele abre o livro, no capítulo 1, versículo 3. Ele vai falar do mesmo assunto, e é um assunto que mexe conosco. Não tem como mexer conosco. Qual é esse assunto? Eclesiastes 2:18. É só um pedaço, a gente não vai ler o 18 todo, tá? Aí você acompanha comigo. Isso, acho que é só isso aí mesmo, Davi. Glória a Deus, irmão. 2:18, está dizendo assim, ó: também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Salomão,
ele quando abre Eclesiastes 1:3, ele faz essa mesma fala. Ele diz assim: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho debaixo do sol? E aqui ele volta a falar sobre isso. Ele está falando sobre o trabalho braçal. E ele diz assim nesse texto que estamos lendo: eu também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que eu me fadiguei debaixo do sol. Uma das coisas no qual Salomão mais se apegava era ao seu trabalho. Talvez porque, eu não sei se vocês também pensam assim, mas já percebeu hoje em dia, quando você vai conhecer alguém, ou quando você vai falar sobre alguém que você não conhece, a pergunta é assim: o que ele faz? Você mexe com o quê? Não é? É uma questão natural e instintiva. Ô fulano, tudo bom? Ah, você conhece o fulano? Então, eu conheço, ele faz o quê? Ele mexe com o quê? Então Salomão, ele era um cara que trabalhava demais, Gleiser. Porque a Bíblia vai mostrar para nós do começo ao fim, ele trabalhava muito. A gente já está vendo isso, que ele construiu jardim, prédios, isso, aquilo. Imagina o cara para ser o cara mais sábio, não tem nada mais trabalho, que dá mais trabalho do que o intelecto. É um cara estudioso, trabalhoso. Então ele volta a falar sobre isso. Primeiro porque ele era um cara que de fato gostava do trabalho e se entregava. Outra, porque talvez ele também, assim como nós, muitas das vezes somos reconhecidos pelo nosso trabalho, pela nossa profissão. Talvez, talvez ele se incomode com essa situação por ver um esforço sendo visto como correr atrás do vento. O empreendedor mais bem-sucedido do mundo e dono de palácios, prédios, jardim, exército de trabalhadores e uma imensa fortuna, ao ver-se classificado e pré-definido socialmente pelo seu trabalho e ver o seu esforço se perdendo, ele fala: eu também estou desgostoso do trabalho no qual eu exerço dia após dia. Então nós vamos fazer uma reflexão relacionada ao trabalho e as palavras que ele traz e as colocações que ele traz, e vamos encerrar tentando trazer o valor real de tudo aquilo que ele disse e de tudo aquilo que ele colocou associado ao trabalho. E aí eu quero compartilhar com vocês, na continuação da leitura, quais são as causas de tamanha angústia e desesperança de Salomão nesse texto. São 4 causas. Nós vamos discorrer esse texto e vamos encontrar 4 causas que traz para ele angústia, desesperança e aflição. Amém? Primeira causa, eu quero continuar lendo o versículo 18, que diz assim: pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. A primeira causa que Salomão encontra-se completamente angustiado, completamente desanimado e desgostoso ele é alguém que sempre calcula o resultado final. Está errado isso? Porém, ele é um cara que calcula o resultado final, condicionando o ganho apenas para si próprio. Angústia, desesperança e aflição. A pergunta é: será que é pecado ou eu estou errado ser uma pessoa no qual sempre calculo qual vai ser o resultado final? Será que isso está errado? Será que a gente vai estar com essa interrogação interna, tipo assim, uai, cara, eu faço isso, então, peraí. É claro que isso não está errado. Jesus vai dizer para nós em Lucas 14, pois qual de vocês querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcule as despesas para ver se tem como acabar essa obra? Não há nenhum pecado e nenhum problema calcular e se preocupar com o resultado final. O problema é você viver por isso. O problema é a razão da sua vida e a motivação e a realização da nossa vida ser condicional a isso.
trazendo para uma maneira prática e monetária, vamos se dizer assim. Eu não sei se essa é a sua realidade, se esse é o seu pensamento e sentimento. Mas eu questionei muito a Deus se eu de fato falaria isso. E buscando a Deus com muito temor, e fazendo uma análise muito criteriosa, trabalhar pelo dinheiro é muito penoso. Trabalhar pelo salário é muito desagradável. Como assim? Trabalhar pelo número do depósito no começo do mês é muito ruim. Como assim? Por que trabalhamos? Qual é o resultado final? O que buscamos ao trabalhar debaixo do sol? Como faremos com o sustento da nossa família? Pois é dali que tiramos. Eu quero continuar lendo a palavra. O versículo 19 diz: e quem pode dizer se ele será sábio ou não? Ou se ele será tolo? No entanto, se ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol, eu tenho visto que isso é vaidade. Salomão, o pregador, havia no decorrer da sua vida toda trabalhado muito, conquistado muito, com convicções materiais, com desejos terrenos, com desejos numéricos, e encontrou. Ele encontrou o salário no final do mês. Ele encontrou prosperidade. Ele encontrou prazeres. E ele está num cenário e está num momento que ele fala: eu estou desgostoso da vida. É só isso? É isso mesmo? Então deixa eu fazer tudo o que eu preciso fazer, porque daqui a 30 dias tem de novo. E eu crio uma expectativa desses 30 dias, e trabalho por isso, e vivo por isso, e acordo por isso, e durmo por isso. E daqui a 30 dias de novo, ou 15, ou 10, ou 5. E de novo, e de novo, e de novo, e assim ele levou uma vida inteira. E quando ele chegou no final dela, no qual ele tinha alcançado, eu não sei se você um dia teve o maior sonho de fazer uma faculdade, depois você teve o maior sonho de se informar, depois você teve o maior sonho de se casar, e meu irmão, você se casou. E talvez a pergunta foi: é só isso? Porque você se acostuma, e as coisas vão passando, e aí você começa a projetar filhos, e você começa a projetar, só que aquilo vai virando uma fadiga ao ponto de que, cara, é só isso. Por isso, trabalhar pelo resultado final numérico vai se tornar sim, talvez ainda não, ou talvez já tornou e a gente não assume, ou talvez isso tornou e a gente condiciona que é assim mesmo. Mas a plenitude, ela vai muito além disso. E onde encontraremos essa plenitude? Não é no trabalho. Já temos essa resposta na nossa vida, não porque ele está falando. E ele completamente preocupado, porque na verdade, quando ele fala assim, vai ficar para quem vem depois de mim, e eu nem sei se ele é sábio ou se ele é tolo, ou pastor da aula, eu acho que ele sabia sim, porque um homem com tamanha sabedoria, eu acho que isso impulsionou muito a angústia dele, porque nós sabemos, quem veio depois dele foi o seu filho mais velho, Roboão, que assim, eu acho que com 2 dias, de 12 tribos, de 12 tribos, vou conjecturar aqui, de 12, tudo que ele tinha ali, 12 terrenos que ele tinha, o filho dele
sucessor, com um dia, ele perdeu só 10. É correr atrás do vento, porque eu não sei. Ele começou a perceber isso, Bruno. E ele sentiu isso na pele. E talvez o nosso coração, de uma forma viciada, de uma forma constante, começa a condicionar o Anderson, que é isso mesmo, irmão, a realização nossa, ela é rasa, ela é básica, baseado aquilo que tem 30 dias depois, e a gente molda a nossa vida e planeja a nossa vida tudo para mudar esse número, e ali ele foi fazendo e foi desgastando, e talvez esse número pode subir até sem parar, e glória a Deus se isso acontecer. Só que ele subiu tanto, e a Bíblia diz que ele foi o que mais subiu, e ele falou assim: é tudo vaidade, correr atrás do vento. Que vida meia boca! Meu Deus, a palavra de Deus, de uma forma cuidadosa, nos levando até a plenitude. O que Deus está fazendo com nós é abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos dando entendimento e discernimento para que de fato encontremos a plenitude, corremos atrás dela, não abrimos mão dela. E nós vamos chegar. Nós vamos chegar na plenitude. Porque não é só o que ele corria atrás, é o que nós também corremos. Vamos continuar lendo a palavra. Primeira causa que trouxe angústia para ele foi um cara ser movido apenas pelo resultado final. E quando ele encontrou o resultado final, Geilson, top. Ele não frustrou não, irmão, não foi demitido, ele não tinha salário baixo. Não, ele só alcançou tudo. Ele alcançou tudo. Nós estamos falando de um cara frustrado, de um cara com uma carreira ruim. Não. Maravilha, né? A Bíblia trazer isso para nós. O restante do texto, vamos ler Eclesiastes 2:20, vamos discorrer. Segunda causa. A primeira é porque ele se movia unicamente pelo resultado final, pensando em si mesmo. Eclesiastes 2:20. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho que me afadiguei debaixo do sol. Pula para o versículo 22, por favor. Nós vamos voltar no 21, porque ele é revelador. Vamos ler aqui, a segunda causa está no versículo 20 e 22, tá? Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho, com que eu me afadiguei debaixo do sol. O 22 diz: pois que proveito alguém tem de seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Ele fala de fadiga e depois ele fala de fadiga do coração. No versículo 21 ele fala de fadiga, ele está falando de cansaço físico. Eu estou cansado. Que proveito raso estou tendo de uma vida ofertando tudo ao trabalho? E aí, meus irmãos, esse trabalho ele pode ser o laboral, mas esse trabalho ele pode condicionar um monte de questões. Ele pode condicionar até mesmo o trabalho que fazemos dentro da congregação. A questão aqui não é um preconceito contra o trabalho laboral. A questão aqui é aonde estão os nossos olhos e as expectativas do nosso coração. Podemos sim nos acostumar a viver de uma forma massacrante, desconfortável, e a gente se acostumar com isso, imaginar que isso é uma questão condicional e cultural. Não há plenitude nisso. Isso faz parte das nossas obrigações como homens, como provedores, como cabeça. Isso sim faz parte das nossas obrigações como mulheres ajudadoras que edificam, que cuidam, que amam. Sim, isso são obrigações, isso não é realização. Não porque a gente vai ver o que a Bíblia diz, não porque o que eu acho. Sabe por quê? Porque eu também fui conflitado por isso. Mas eu não me condenei, porque o rei Salomão também caminhou dessa forma. Cansaço físico e mental. Depois ele diz fadiga do coração. Quando ele está falando fadiga do coração, ele está falando de emocional cansado, esmagado.
Tristeza emocional. A tristeza emocional ela é muito pior do que a física, porque ela te abate. A física você descansa, a física você se condiciona, a física você recupera, a emocional não, ela te esmaga, ela te joga para o fundo. Então, o rei Salomão e o pregador, ele estava nesse estado. E a gente vai ver quais eram esses sentimentos emocionais. Então, buscar plenitude nas coisas terrenas debaixo do sol nos mostra que é de fato esmagador, cansativo. Então vamos parar de correr? Então vamos parar de trabalhar? Então vamos olhar para o nosso trabalho amanhã de maneira diferente? Não sei, a Bíblia vai nos mostrar. Aliás, a Bíblia nos mostra desde sempre. Então a segunda situação que traz é cansaço físico e mental. Terceira causa que traz para o pregador angústia, desesperança e aflição, e não porque nós. Porque talvez essa aflição, essa angústia e essa desesperança não é algo em nós ou em alguma área da nossa vida. Cara, profissionalmente eu já larguei. Espiritualmente, cara, não dá para fluir, não dá para romper. Emocionalmente, em meus relacionamentos, já cheguei no teto, no limite. Deixa eu te falar, meu irmão, muitas das vezes isso aí é você abrindo mão de cansaço. Deixa eu te falar, minha irmã, isso não é a plenitude de Deus para nós. Isso é fadiga. Isso é cansaço. Isso é acúmulo de decepções, de frustrações, onde não há plenitude. Onde há então essa plenitude? Eclesiastes 2, 23, estamos chegando no fim. Ele continua dizendo: porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgostoso. O significado de dor é uma sensação desagradável, associada a uma lesão. Pode também se referir a um sofrimento emocional, dor cauterizada, dor crônica. Ele falou sobre dor, ele sentia dores físicas. Ele disse a respeito de desgosto, e o significado de desgosto literalmente significa algo que causa repulsa. Ele estava sentindo repulsa. E muitas das vezes nos condicionamos a caminhar de uma maneira arrastada, caminhar a nossa fé de uma maneira arrastada, de uma maneira rasa, de uma maneira na qual nada acontece, na qual nada se aviva, nada se renova. E é assim mesmo. Está melhor do que os casamentos dos meus pais, está melhor que o casamento do meu vizinho. É assim mesmo. Desgosto, dor, ferida. É assim mesmo. Desgosto da caminhada, desacreditar. Tudo isso o pregador estava vivendo. E por último, a última causa, ela derruba por terra a linda teoria de que ansiedade é uma patologia moderna. Eclesiastes 3:23, Salomão diz: nem de noite o seu coração descansa. Nem de noite o seu coração descansa. Eclesiastes 2:23, me perdoa. Porque todos os seus resultados são cheios de dor e o seu trabalho é desgostoso. Nem de noite o seu coração descansa. O pregador Salomão, tomado por ansiedade, sem dormir, sendo o mais sábio, sendo o mais rico, tendo 1000 mulheres, talvez isso aí era os únicos indicadores, né? Sono, né? Tendo um harém,
tendo todos os banquetes e tendo músicas, perdi o seu sono. Ansiedade. O significado de ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse, a situações de perigo percebido. Trata-se de um estado de apreensão, medo ou preocupação sobre algo que pode supostamente acontecer. Quais são as características do sentimento que Salomão estava? Preocupação excessiva, pensamentos acelerados, dificuldade de relaxar, sensação de constante alerta. A geração de hoje, é científico, nunca existiu mais insônia e consumo de remédio para dormir. Zolpidem é o mais consumido. A maior geração da ansiedade, eu não estou falando que eu acho não, tá, gente? Se você for estudar sobre insônia, você vai ver. E o Brasil está no topo. Então ela não é moderna. O pregador também estava assim. Ele buscou plenitude em todos os lugares, em todas as realizações laborais, debaixo do sol. Quando ele diz debaixo do sol, o pregador aplica as dores apenas a recurso, e até então ele só buscou por aquilo que o mundo pode oferecer. Até aqui, o pregador, ele decidiu assumir apenas um ponto de vista terreno. E sabe em qual momento que ele se encontra? Não tem mais aonde eu ir. Não tem mais o que eu conquistar. Eu perdi o prazer da vida. Mostrou para a gente todas as áreas. E não encontrou plenitude. Mas quando a gente vai estudar, como estamos estudando, de uma forma a conversar no nosso reservado, eu ligo para o Darlo, Darlo, olha isso aqui, velho, e tal. E a gente vai falando, a gente vai conversando. Darlo, eu fiquei encantado quando agora, nesse versículo, o jogo mudou, irmão. O jogo mudou. Eu quero caminhar para concluir com você. Eu estava tão aflito que eu falei, meu Deus, o que Eclesiastes está fazendo na Bíblia? E eu fui ver que essa é uma discussão de teólogos, de estudiosos, durante todos os anos, desde quando o Senhor decidiu ali colocar Eclesiastes para que a gente pudesse crescer e aprender de uma maneira prática, Renê. Rapaz, que resposta maravilhosa do Senhor, para mim e para você. Vamos ler Eclesiastes 2, 24, 25. Estamos chegando ao fim do capítulo 2. Meu Deus, que cenário de angústia. Que livro é esse? Eclesiastes 2, 25 diz: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Do nada. Do Neidas. Eu travei aqui, falei, cara, o que aconteceu? Ele foi no culto evangelístico. Encontrou. Do nada virou. E glória a Deus por isso. Como assim virou? E ele diz: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Alegria. Separado de Deus, quem pode alegrar-se? Satisfação. Quem pode se satisfazer? Só que você viu que ele veio falando de coisas que ele já havia condenado? A luz e a convicção de que todas as tentativas frustradas já tinham validado. O Senhor, quando chega, ele começa a ver o raio de luz de plenitude. E ele fala das mesmas coisas.
mas eu vi que isso vem da mão de Deus. O Deus soberano chega na história de uma forma plena, completa. A busca constante pela plenitude, que é o título de hoje, o pregador acaba de encontrar. Ele disse: eu vi que tudo isto vem da mão de Deus. Ele encontra a plenitude em Deus. Eu me lembrei, quem aqui conhece Tom Brady? Quem já ouviu falar dele? Tom Brady, uma lenda do futebol americano. Uma lenda. Se casou com uma mulher que durante muitos anos foi considerada a brasileira mais bela, Gisele Bündchen. Tem 3 filhos. Conquistou prêmios incontestáveis do futebol americano. Milionário, com todos os prêmios individuais neles. Um dia esse cara sentou num programa americano e eles perguntaram para ele assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você alcançou todos os seus objetivos de vida, correto? Correto. Então, e agora? Ele virou e falou assim: as minhas 3 conquistas e todos os meus prêmios individuais, tudo o que eu tenho, me leva a um lugar, a me fazer a seguinte pergunta: não pode ser só isso. Existe alguma coisa fora daqui. Existe alguma coisa que eu ainda não acessei. E aí o entrevistador pergunta para ele assim: Anderson, e qual é a sua resposta? Ele diz: como eu queria saber. É o que eu quero saber. Ele viu todos os troféus, tudo aquilo que havia sido conquistado, de uma forma prática e atual, correr atrás do vento. Mas a luz chegou. E eu quero fazer um paralelo com você para a gente poder encerrar. Isso aqui criou muito impacto no meu coração. Então o pregador encerra falando o seguinte: olha o que ele diz no capítulo 20, no versículo 21. Lembra que eu falei assim, espera que vamos voltar no 21. No 21, antes de Deus ser a convicção e a plenitude convicta da vida dele, o Anderson, no 21 ele disse assim: porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Presta atenção. Uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem não se esforçou para isso. Isso é correr atrás do vento. Isso é muito mal. Ele falou assim: isso é mal demais. Eu trabalhar com sabedoria, eu trabalhar com conhecimento, eu trabalhar com habilidade. Aí ele diz: mas eu percebi que a mão de Deus há plenitude. Então ele encerra o capítulo 2, no versículo 26, dizendo assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer àquele que lhe agrada. Sabe qual é a diferença do versículo 21 para o 26? Sabedoria, conhecimento e habilidade. Habilidade vem de mim, depende de mim. Eu sou habilidoso, eu faço acontecer e as coisas acontecem sim ou não. Alegria é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor e alegria. Alegria, plenitude, realização, preenchimento completo. Plenitude é fruto do Espírito, não é fruto da minha habilidade, não é fruto do meu conhecimento, não é fruto da minha sabedoria nem do meu braço. Alegria plena e verdadeira é fruto que só o Espírito Santo de Deus traz para mim e para você. Eu falei, como assim? Ele teve conhecimento, sabedoria e habilidade. Aí ele fala, Deus dá conhecimento, sabedoria, Raik, e alegria. Podemos trabalhar, podemos conquistar, podemos subir aqui e tocar com sabedoria, conhecimento e habilidade. Entendeu?
Podemos subir aqui e ministrar com conhecimento, estudo, sabedoria e habilidade. Alegria plena. Só para aqueles que Deus se agrada. E a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aonde há alegria em Deus, a palavra de Deus vai dizer que na fé, na santidade, eu bati, abre a porta e eu entrarei. Ali haverá vida, ali haverá alegria de verdade. A alegria verdadeira, meus irmãos, está declarada para nós através da palavra de Deus, que acontece a partir do momento que a porta do secreto é fechada e abrimos o nosso coração para Ele. Acontece a partir do momento que vivemos em verdade, em adoração, em busca constante daquele que tem vida e vida em abundância. A palavra de Deus nos mostra de uma forma prática que tudo aquilo de quem conquistou é correr atrás do vento. Imagina nós, que ainda não conquistamos nada, perto dos bens materiais e de tudo que esse homem conquistou debaixo do sol. Não há alegria, não há plenitude, não há revelação, ele não encontrou, a não ser quando ele entendeu que a habilidade não levaria à plenitude da alegria. Então, para encerrar, talvez você esteja se perguntando: Acácio, mas e o meu trabalho a partir de agora? Bugou minha cabeça? Eu vou te mostrar e te falar o que a Bíblia diz para nós, cristãos, sobre o trabalho. Começou em Gênesis. O Senhor criou um homem para que ele pudesse cuidar e edificar. Ele já começou criando um homem e falou assim: irmão, toma trabalho, vem cá, dá um nome para toda essa galera aqui, senta, se vira, é o seu trabalho, então vamos começar o mundo trabalhando. Então você vai cuidar e cultivar. Mulher, vem aqui, porque sozinho vai dar bagunça, eu já vi. Então vem para você ajudar, edifica. O trabalho para Deus começou na criação. E aí Jesus, quando ele chega no Novo Testamento, ele vai chamar os discípulos. O que eles estavam fazendo? Pescando, trabalhando, coletor de imposto. E aí quando eles vão criticar ele, porque ele estava trabalhando no sábado, ele fala assim: o meu Pai, o Deus soberano, ainda trabalha, por isso eu estou trabalhando. E o apóstolo Paulo vai nos dizer em Colossenses 3:23, tudo o que você for fazer, faça como para o Senhor, não para os homens, porque o Senhor que te vê da plenitude dos céus, Ele te dará recompensa. Então a Bíblia está falando para nós, de Gênesis até o final, que o trabalho é algo que devemos abraçar e fazer com excelência para que Ele seja glorificado. Não para que o meu número caia no final do mês, porque isso é muito ruim. Aonde o Senhor está nos plantando, talvez está fadigado, exaustivo, porque as nossas concepções e a nossa visão está muito rasa. Pela glória, o poder e a santificação e o propósito que Ele tem para mim e para você. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu confesso para vocês que tem muito tempo que eu estou digerindo isso de maneira prática, porque isso é um conflito direto com a minha vida real. Porém, não há nada que eu acredito mais, Gilberto, nem no suor de um trabalho duro, do que a palavra de Deus. A palavra de Deus quebra qualquer convicção da minha vida. E nós vamos orar de uma forma no qual a Bíblia nos mostra a resposta disso. Assim como Salomão nos disse, eu vi que tudo isso vem da mão de Deus e aí há a plenitude. Gênesis 2:7. E o Senhor formou o homem do pó da terra,
soprou nas suas narinas o sopro de vida, e presta atenção, e o homem se tornou uma alma vivente. O Senhor não nos formou com um preconceito determinado por o que a gente faz, e muito menos por que a gente é profissionalmente. O Senhor nos formou como uma alma vivente. E o salmista nos ensina quando ele diz: Senhor, no Salmo de número 63, a minha alma tem sede de Ti, e a minha carne anseia por Ti. O que isso quer dizer? Deus nos fez alma vivente, não nos fez conforme as pessoas nos credenciam e os nossos fatos nos creditam. Deus nos fez como uma alma vivente ao soprar em nosso coração. E o salmista descobriu que essa alma na origem foi criado com fome e sede de uma coisa: a presença plena de Deus. Sem o nosso Senhor, tudo é correr contra o vento. Tudo sem a plenitude da presença dEle vai nos cansar e nos decepcionar como uma matemática exata. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos e adorar o Senhor em oração, em nome de Jesus.